Esse capítulo de Gênesis, capítulo 1 que nós lemos, fala sobre a criação de todas as coisas. E hoje eu quero falar sobre o tempo de Deus. Por que Deus, ao nosso ver, demora tanto para fazer aquilo que Ele tem que fazer? Por que Deus, às vezes, Ele se alonga em fazer as coisas nas nossas vidas e nós ficamos ali ansiosos, esperando que as coisas aconteçam? Lendo a palavra essa semana, meditando sobre a demora de Deus, se é que podemos chamar assim, porque Ele demora para nós, para Ele não. Eu, lendo esse capítulo, eu pude observar algumas coisas que eu não tinha até então observado. A primeira delas é que quando Deus criou a luz, Ele criou no primeiro dia. Só que ela só se completa no quarto dia, com o sol, a lua e as estrelas. Então no primeiro dia da criação, Deus falou assim: haja luz. Não foi instantâneo. A luz realmente apareceu no quarto dia. Então do primeiro dia até o quarto dia, teve um espaço de tempo, onde as coisas estavam sendo feitas. E então no quarto dia, cumpriu-se a palavra de Deus: haja luz. O céu e as águas que Ele falou para serem criados no segundo dia, só se completam no quinto dia, com o aparecimento dos peixes e das aves. Então, no primeiro dia, Ele disse: haja luz. Só se completou no quarto. No segundo dia, Ele criou os céus e os mares. Só se completaram no quinto dia. A terra seca e a vegetação do terceiro dia se completam no sexto dia, quando Ele criou os animais e os seres humanos. O que Deus nos mostra nisso? Que Deus não tem pressa. Deus, quando Ele resolve fazer alguma coisa, Ele não tem o imediatismo que nós temos. Ele cria no tempo dEle e da forma dEle. Ele poderia muito bem ter dito: haja luz, e imediatamente acendido a luz, como a gente faz quando chega em casa e aperta o interruptor e a luz aparece. Mas Ele disse: haja luz no primeiro dia, e ela só foi aparecer 3 dias depois. Mesma coisa aconteceu com o céu, com o mar, com a terra seca, com as aves e com os seres humanos. Nesses 6 dias de criação, as coisas foram acontecendo num processo. A gente olhando a Bíblia, quando a gente estuda a Bíblia, a gente vê que todas as coisas que Deus faz, Ele faz através de processos. Dificilmente você vê na Bíblia Deus criando alguma coisa assim. Deus fazendo milagres instantâneos, até existem, mas a maioria dos milagres, Ele é através de um processo. Até a nossa conversão, ela é através de um processo. Ela começa quando nós decidimos ter um encontro com Deus, quando nós decidimos ter Jesus como nosso Senhor e Salvador. Mas aí inicia-se um processo, a salvação ela é desenvolvida. E a vida cristã também é assim, ela é desenvolvida. E isso fica muito claro quando nasce uma criança. A criança não nasce andando, a criança não nasce falando, a criança não nasce fazendo praticamente nada sozinha. Existe um processo até que ela se torne adulta. E isso passa muito tempo e muitas coisas acontecem desde o dia do nascimento até, por exemplo, quando a pessoa se casa. Passa-se muitos anos, às vezes décadas, para que esse processo ele se cumpra na vida da pessoa. Nós vemos hoje em dia tudo é fast, né? Fast food. A gente quando vai ter um computador ou vai ter um celular, você quer aquele que seja mais rápido. Se você vai abrir uma página na internet, ela demora 5 segundos, você acha que está uma eternidade esperando. Nós temos a tendência hoje de querer tudo para ontem. Eu quero tudo rápido, eu quero ser a coisa muito veloz,
Mas Deus não trabalha assim. Deus não é comida de micro-ondas. Deus não é fast food. Veja que quando você tem pressa, você pega algo do freezer, coloca lá no micro-ondas e em minutos você está com a comida pronta. Agora, quando você quer uma comida elaborada, uma comida gostosa, ela tem que ser preparada. Ela tem que ser feita ali com processos, passo a passo. E isso demora. Quando você vai fazer uma carne assada, determinadas carnes ficam horas no forno, ficam horas na grelha, até ficarem saborosas e prontas para o consumo, de maneira com que você realmente se delicie com aquilo. Assim é a obra de Deus na minha vida e na sua vida. Quando você acha que está demorando muito para Deus fazer alguma coisa na sua vida, pense numa comida bem gostosa. Se fosse feito muito rápido, sairia uma comidinha de micro-ondas, meia boca. Mas Deus não faz nada meia boca. Tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz é completo. E tudo que Deus faz é excelente. Então, quando as coisas parecem que estão demorando um pouco na sua vida, é porque Deus está preparando algo muito bom, algo excelente, que você vai ver que valeu a pena toda a sua espera, todo o tempo que passou, todo o processo pelo qual você passou. Quando a gente vai olhando na Bíblia, a questão do tempo das coisas, a gente vê que Davi, ele foi ungido rei, lá quando ele era pastorzinho de ovelhas, como diziam os irmãos dele. Ele foi ungido rei, mas ele demorou 15 anos para ser rei, não de Israel, mas de Judá. Mas ele foi ungido rei de Israel. Mas passaram-se 15 anos até ele realizar uma parte daquilo que Deus tinha para ele. Depois durou mais 7 anos, até que ele realmente fosse colocado no trono sobre todo Israel. Passaram-se 22 anos, da unção até a realização. Nós vamos ver um pouco mais para frente, eu quero voltar um pouquinho nesse fato da unção de Davi. Mas eu coloquei outros exemplos aqui para dar para vocês. Abraão e Sara. Quando o anjo chegou para Abraão e para Sara e disse que eles teriam um filho, vocês acham que nasceu 9 meses depois da promessa? 1 ano depois? Nasceu 25 anos depois da promessa. 25 anos. Eles esperaram que a promessa fosse cumprida. Por que não se cumpriu logo em seguida? Porque Deus tinha que tratar tanto Abraão como Sara, para que eles estivessem prontos para receberem a promessa que Deus tinha para eles. Noé e o dilúvio. Quando Deus chamou Noé e falou assim: Noé, vai ter um dilúvio, vai chover muito, vai inundar a terra e eu vou cobrir a terra com águas. Sabe quanto tempo demorou? 50 anos. E Noé creu e tomou a atitude de fazer o processo todo, para que quando viesse o dilúvio, ele estivesse preparado. Foi por isso que ele passou anos e anos, décadas, construindo a arca, sem nunca ter visto chuva, mas crido na promessa de Deus. Durante 50 anos, Noé se preparou para receber aquilo que Deus tinha prometido para ele. Jacó esperou 14 anos para ter a sua esposa, a sua amada esposa. Eram 7 anos, ele trabalhou 7, depois ele foi enganado, teve que trabalhar mais 7 para ter a sua esposa. José, depois de ter sido vendido como escravo, demorou 13 anos para que aquele sonho que ele tinha de ser colocado como governador, demorou 13 anos para que isso acontecesse. O povo de Deus, ele recebeu a promessa de ser liberto. Ele recebeu a promessa de uma Canaã, de uma terra que mana leite e mel.
mas ele ficou 430 anos como escravo no Egito. Durante todo esse tempo, Deus estava preparando esse povo para receber a promessa. Você pode ver na Bíblia, eu coloquei aqui alguns exemplos, mas tem N exemplos do processo de Deus na vida das pessoas, do processo que Deus usa até entregar a promessa que Ele fez nas mãos das pessoas. Qual é a promessa que Deus tem para você? Quanto tempo faz que você recebeu essa promessa? Você sabe? Como é que tem sido a sua atitude diante dessa espera? Eu recebi o chamado pastoral muito claramente durante um culto, quando eu tinha mais ou menos 23, 24 anos. Deus me falou muito claramente: você vai ser pastor. E eu, como a maioria dos pastores que são pastores hoje, falei assim: Deus, não é para mim. Pastor não. Deixa para outros, eu não quero ser pastor. Então eu recebi meu chamado com 23. E eu fui ordenado ao ministério pastoral com 30 e quantos anos? Com 30 e muitos anos. Fez 20 anos. Eu recebi o chamado com 23 e eu fui ordenado ao ministério pastoral com 37. Passaram-se 14 anos até que a promessa de Deus se cumprisse na minha vida, até que o chamado de Deus se cumprisse na minha vida. E essa saga do ser humano em querer escolher atalhos para que a promessa se cumpra mais rapidamente, começou lá no Éden, quando, ainda em Gênesis, Adão e Eva, eles tinham uma promessa de serem como Deus, porque Deus disse assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O homem, ele foi feito para ter o conhecimento do bem e do mal. Ele foi feito para ser semelhante a Deus. E isso é provado cientificamente, porque o nosso cérebro, nós só usamos 10% dele. Agora você imagina o que nós seríamos capazes de fazer se nós usássemos 100% do nosso cérebro. Você já imaginou? Se o homem já fez tanta coisa com 10%, se ele tivesse tido a chance de realmente ser como Deus, conhecendo o bem e o mal, sendo semelhante a Deus, que tanta coisa o homem poderia fazer. Só que Adão e Eva resolveram apressar, resolveram roubar o fruto, resolveram passar à frente, caindo em tentação, e por isso estragaram tudo, pecaram e foram separados de Deus. Queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Romanos, no capítulo 8. No verso 29. Romanos 8, 29 diz assim: para quem ele conheceu antes, ele também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, para que ele pudesse ser o primogênito dentre muitos irmãos. Deus nos predestinou para sermos a imagem de Jesus. Ele criou Adão e Eva para serem perfeitos, mas a atitude de Adão e Eva, querendo fazer um atalho para ter a bênção, estragou tudo, e eles foram então destituídos da graça. Veja em 1 João, capítulo 3, João 3, versículo 2. E ele é a apropriação pelos nossos pecados, e não pelos nossos apenas, mas também pelos pecados de todo o mundo. Veja que, desculpa, eu li o 2. Amados, somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser,
Mas sabemos que quando ele aparecer, haveremos de ser semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo assim como ele é. Aqui está provado que nós ainda não somos o que éramos para ser. Nós não somos ainda a imagem e semelhança de Deus. O homem foi criado para conhecer o bem e o mal, mas Deus estava preparando o homem e a mulher. Deus estava preparando todas as coisas para que nós chegássemos a conhecer o bem e o mal e para que nós fôssemos a semelhança de Deus. Esse processo foi interrompido pelo pecado. Esse processo foi interrompido pela ansiedade de Adão e Eva em quererem criar um atalho para terem aquilo que Deus já havia prometido. Quantas vezes você tem criado esse atalho? Quantas vezes você tem pensado que não, está demorando muito, deixa eu fazer por conta própria? Não faça isso. Deus está fazendo. Creia. Creia como Noé creu. Creia como Davi creu. Ele está fazendo, ainda que você não veja, ainda que nada ao redor te leve a crer que aquilo que Deus te prometeu vai acontecer. Simplesmente creia, vai acontecer, porque Ele prometeu e é fiel para cumprir, assim diz a palavra de Deus. Eu quero terminar falando de duas atitudes que tentaram apressar as coisas e deu muito errado. Abraão e Sara, quando eles acharam que a promessa não ia acontecer, então resolveram que Abraão devia ter um filho com Agar. Até hoje, os ismaelitas criam confusões, criam problemas para o povo de Israel, porque foi um atalho, não era assim que era para ser. Eles tinham que esperar até Deus cumprir a promessa. Quando Moisés estava com o povo no deserto, e ele subiu ao monte, e ele estava demorando para voltar, o que o povo fez? Se reuniu e achou que tinha que fazer um bezerro de ouro, porque eles tinham que ter um outro Deus para adorar, porque Moisés não voltava mais. Será que Moisés morreu? Então eles criaram um outro Deus, e a gente sabe no que deu tudo isso. Quantas vezes Deus tem demorado, ao nosso ver, para fazer as coisas, e a gente simplesmente cria um outro Deus, cria um outro foco, cria um outro propósito para nós, longe daquele propósito que Deus tem para nós. Que a gente possa esperar pelo cumprimento das promessas de Deus. E qual é a atitude correta? A atitude de Davi. Davi foi ungido rei, mas imediatamente ele voltou lá para o pasto e continuou pastoreando as ovelhas com excelência, da melhor maneira que ele podia. Ele foi crescendo, ele matou Golias, depois ele foi perseguido por Saul, mas em todo o tempo ele continuou fazendo tudo para Deus, tudo com excelência, já se comportando como se ele fosse rei, porque ele creu na promessa de Deus. Se Deus te dá um chamado, se Deus te dá uma promessa, comece já a se comportar como já tendo cumprido aquela promessa na tua vida. Porque é só um processo, é um tempo que vai passar, mas a promessa é tua. Faça como Davi, comece a ter atitudes de como aquilo que Deus te prometeu já estivesse acontecendo na sua vida. Isso, quando o povo fala assim, toma posse, é isso. Se Deus te prometeu, já é teu. Começa a agir como aquilo já estivesse fazendo parte da sua vida. Comece a agradecer a Deus e comece a viver a promessa que ainda vai se cumprir na sua vida. Esse é o segredo de ser preparado de maneira correta para receber aquilo que Deus tem para nós. Eu quero encerrar lendo dois textos. O primeiro é o Salmo 27. Se você puder abrir comigo, Salmo 27, versículo 14. Espera no Senhor,
Sê de boa coragem, ou tem de bom ânimo, e ele fortalecerá o teu coração. Espera, eu digo, no Senhor. O salmista diz aqui: espera. Se você esperar com a atitude correta, Deus vai fortalecer o seu coração, para que você não queira tomar atalhos. Deus vai te dar condições de você esperar o tempo correto, para ser preparado, para então receber aquilo que Ele tem para você. Mas o que Ele tem para nós, o que Ele tem para mim e o que Ele tem para você? 1 Coríntios, nós vamos encerrar com 1 Coríntios capítulo 2. Versículo 9. Mas como está escrito: olho não viu, nem ouvido ouviu, nem tampouco entrou no coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano tudo aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam.